Seguinte, gente. A Jade Borg postou um vídeo hoje. Hoje não, né? Ontem, 5 horas atrás. Falando sobre, né, o diagnóstico dela de esclerose múltipla. Vamos ver aqui o que ela tem a dizer. No dia 4 de dezembro do ano passado, eu acordei sem sensibilidade e forças nas minhas pernas. Eu sou a Jade Borg e eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, remitente recorrente. Eu vou tentar explicar um pouquinho de tudo isso para vocês, mas eu não sei o que é, né, dessa condição e nem os seus malefícios. Só meio que vou descobrir aqui, se ela falar. eu ainda estou entendendo sobre o assunto, então qualquer dúvida recorra a um profissional. Eu já estava com uma sensação de formigamento crescendo da ponta dos meus pés até a minha cintura, já fazia ali mais ou menos um mês. E naquele dia eu acordei com muita tontura e já quase não sentindo da cintura para baixo. Eu acreditava ser apenas o efeito de uma crise de ansiedade, porque já tinha acontecido uma coisa parecida 2 anos atrás, em que eu tinha passado também por uma situação extrema emocional. E eu cheguei a parar de sentir a sensibilidade do lado esquerdo do meu corpo e perder a visão do olho esquerdo, ficava tudo embaçado. Isso foi por alguns dias. Eu cheguei a ir para o hospital, eu expliquei tudo isso, mas eles só me deram um soro, fizeram um exame de sangue e falaram que provavelmente era psicológico para eu fazer terapia. Hoje eu sei que esse surto causou um déficit visual no meu olho esquerdo. Então dessa vez eu achava que ia ser o mesmo. Eu só fui para o hospital porque eu fiz uma teleconsulta e o médico acreditava que poderia ser uma doença chamada Guillain-Barré, que tem sintomas muito parecidos. Então ele achava que eu precisava ter uma avaliação física e por isso eu precisava ir urgentemente. Dessa vez eu fui em outro hospital e inicialmente o médico do pronto-socorro estava achando que era algo psicológico. Será que foi tipo assim, por causa do estresse no programa e tal? Ou estresse, tipo assim, ela se pressionando muito? Ou será que ia acontecer a qualquer momento também? Acho que sim, né? Mas será que o estresse ajudou, talvez? A pressão, né, que ela colocou nela mesma. Não dizendo que foi a causa, mas talvez tenha ajudado, não sei. Psicológico pela minha descrição. Ajudado a piorar os sintomas. Não, sim, pode ser genético e tal, mas estimulou a ter, exatamente. Talvez, né? Um pensamento. Porém, depois que ele fez o exame físico, ele percebeu que realmente tinha alguma coisa errada e achou melhor me colocar na observação. E isso me pegou muito de surpresa, porque a gente achava que ia ser uma coisa rápida ali no hospital. A minha namorada estava comigo, mas a gente não tinha, levado roupa, carregador, essas coisas. Então foi já um susto, logo de cara. Eu estava otimista ainda de que era uma coisa psicológica, de que eles só estavam fazendo isso para descartar uma coisa mais grave. Então, quando eu estava lá, eu fiz primeiro uns exames de rotina, sangue, urina, só que veio o médico neurologista e ele fez testes sensoriais, de sensibilidade e de força nas minhas pernas e acabou tirando a conclusão de que eu precisava ser internada para fazer mais exames. Dia 5 eu já tinha sido encaminhada para internação, fiz uma tomografia onde eles puderam excluir algumas doenças que poderiam ser, porém eles não acharam a causa. Então eu tive que fazer um exame de punção lombar. Você abraça suas pernas, né? Fica numa posição fetal e com uma agulha na sua coluna vertebral, eles escolhem uma amostra da sua medula. Possui uma anestesia local, porém mesmo assim foi bem incômodo. Depois que passa o efeito dela, ficou bem dolorido para mim e eu senti que intensificou
os sintomas que eu já estava sentindo naquele momento. Eles pedem, né, pra gente ficar umas 24 horas deitada, de tão invasivo assim que acaba sendo pro corpo. No mesmo dia, eu já comecei um tratamento de pulsoterapia, que são quantidades bem altas de remédio direto na sua veia, em vários períodos de tempo, que ajuda, né, a controlar essas crises. Nesse momento eu não tinha sido diagnosticada ainda, mas eu acho que para as opções que sobraram, eles já sabiam que iria ajudar. Eu só realmente saberia o que era com o exame principal, que era a ressonância. Máquina que parece uma nave, assim, você entra totalmente dentro dela, ela gira em volta de você, fazendo vários barulhos assim bem altos. E bom, é um exame que geralmente demora uns 40 minutos, pelo menos era para ser no meu caso, mas durou 2 horas. Então eu meio que tive que superar a minha claustrofobia à força. E era uma coisa assim tão séria que a minha namorada nem pôde me acompanhar, assim, mesmo para ficar perto da sala. Não era permitido, e eu acredito que é por causa das radiações e tudo mais. Gente, No dia e a pessoa 7, que tá eu fazendo? acordei com a doutora da equipe de neurologia com o resultado Por do que diagnóstico e era esclerose múltipla remitente recorrente. É uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico ataca o próprio corpo e que não possui cura. Basicamente, ele ataca a camada de proteção dos nervos e isso pode causar uma falha ali na comunicação do cérebro com o resto do corpo. Na forma remitente recorrente, acontecem em surtos ou crises e depois melhoram, deixando ou não alguma sequela. Só que você não sabe se vai vir pior e com novas sequelas. Nos meus exames foi identificado aproximadamente 50 lesões no cérebro, sendo uma grande ativa e 2 lesões ativas na minha medula que estão inflamadas. Um médico me explicou que é possível você ver pelo contraste da ressonância aonde já teve ou está tendo o surto da doença. No meu cérebro você conseguia ver várias bolinhas mais acinzentadas e que eram mais antigas, né, que estavam meio cicatrizadas. Porém, quando você vê o da minha medula, você consegue enxergar claramente onde está tendo surto, porque a bolinha ela aparece muito nitidamente. Então foi feita a minha transferência para a UTI, onde me avisaram que eu teria que fazer um tratamento intenso para conter a crise da doença, que ia consistir em continuar com o da pulsoterapia em mais algumas sessões, como também, por estar já num ponto grave, a plasmaférese. É um processo em que basicamente colocam um acesso no seu pescoço, só com uma anestesia local, você consegue sentir o tubo entrando por ele e quase encostando ali perto do coração. É bem aflitivo, bem assustador. E assim, eu soube que eu teria que fazer isso no mesmo dia que eu cheguei na UTI. Foi tudo muito rápido, 10 horas da noite. Eu basicamente estava colocando um cano dentro do meu pescoço. Então foi assim, bem traumatizante. Durante a plasmaférese, o sangue é retirado por esse catéter, passa por uma máquina e ela vai fazer a separação do seu plasma e o resto dos componentes que tem ali no sangue. Plasma, que é onde tem esses anticorpos que estão atacando o corpo, é descartado. Parece e no meu caso eram 2,5 litros por sessão e eu fiz 5 sessões. Em seguida, ele é substituído por uma solução, tipo um soro fisiológico, e é devolvido para o corpo esse, entre aspas, sangue limpo. Eu sentia muito frio durante esse procedimento, realmente parecia que eu tava com hipotermia. A gente ela sente tanto frio. Ó, tem como contar quantos cobertores tem. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Também tinha essa sensação de formigamento nas mãos e na boca, fora Não sei nem assim, o que falar, muito só tô- enjoo, muita náuseas, Nossa, quanta coisa, muita viu? fraqueza. E no fim, eles falaram que isso era comum. Se você não acha que isso é bizarro o suficiente, quando você vai tirar esse acesso do pescoço, não tem nem anestesia. Você só vira para o lado e o profissional puxa ele de uma vez. Sim. E todos os dias tinha que fazer exame de sangue, às vezes mais de uma vez, para eles verem, tipo, se não diminuiu muito alguma coisa do seu sangue, que vai te impossibilitar de seguir com o tratamento. Então, eu tinha que tomar doações de plasma e acabava que era um entra e sai o tempo inteiro, era sempre uma nova veia que precisava ser furada. Chegou num ponto em que já estava causando queimação, assim, eu cheguei a gritar e chorar, que estava muito dolorido. Algumas vezes estouraram nesse processo e ficou ali, né, umas marcas de machucado, de roxo. Quase tiveram que recorrer aí para as veias da perna, porque era muito furo. Enquanto eu estava lá, eu tive que usar umas perneiras que ficavam apertando a minha perna para tentar fazer movimentos. Depois de um tempo também comecei a tomar umas injeções na barriga para que evitassem trombose, porque eu ficava o dia inteiro de cama. Bernas Just Gente, de estou em R$ choque 2. com o depoimento, Como essa viu? doença é autoimune, provavelmente o estresse de tudo que ela estava passando mexeu com o sistema imunológico dela. Eu não sei ela, mas a hereditariedade dessa doença é baixa até. Então, foi essa a dúvida que eu tive, assim, no começo do vídeo, né? Tipo, vai que é meio que desencadeou. Não botando a culpa em ninguém, nem no programa, né, gente? Claro que não. Mas a gente viu que na temporada ela tava exigindo muito de si mesma e muito mal, muito triste. Coisa que até então, né, a gente só achava... Eu, no caso, só achava que ela só tava mal psicologicamente. E não era o momento para estar ali, né? Pois é, na doença já existia de qualquer forma. Então, precisavam ter esses processos para evitar isso. Ficavam vários monitores ali monitorando todas as suas frequências, né, cardíacas, respiratórias e tudo mais. Então, além de confirmar que eu realmente... Exatamente, tudo é escolha da vida, né? Não tem como saber. Às vezes a gente tá aqui de boa e a gente não sabe de nada. Ainda mais, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Eu não lembro a última vez que eu fui no médico. Mentira, eu fiz vários exames pra endócrino. Nossa, eu fiz 800 e poucos reais de exame. Então, assim, pelos exames que ela pediu, que não foram exames muito... Como é que eu posso dizer? Não foram exames muito bafos, a louca. Não foram exames muito avançados, né? Foi tipo, ai, coleta de sangue, vitamina D, vitamina isso, ultrassom de não sei o que lá. Foram exames simples, né? Por isso, por esses exames simples, eu estou saudável. Mas aí, se for fazer um check-up, uma coisa... Ano passado, eu fui fazer um exame de boa e a médica disse que se não tirasse uns polipos de lá, uns polipos lá, ia virar câncer. Meu pai amado, você já tirou? tenho pressão baixa, tudo, então. eu descobri que provavelmente eu sou uma pessoa com hipoglicemia, né, com açúcar baixo no sangue. Então, a parte boa é que o nutricionista mandava muita comida para eu comer e bolinhos de chocolate para deixar isso no nível que eu conseguisse ficar bem. Por enquanto, a minha sensibilidade nas coxas melhorou, mas eu ainda sinto muita fraqueza e instabilidade nas pernas. Então, desde que eu saí do hospital, eu tô de cadeira de rodas. Eu ainda nem saí de casa porque já é muito difícil me movimentar por aqui. Como eu não consigo tomar banho sozinha normalmente como eu fazia, eu tô usando o auxílio de uma cadeira de banho, tipo aquelas de pessoas mais velhas. E eu preciso também do auxílio de uma pessoa para levantar ou lavar, né? Enfim. Além de que, por causa do risco de queda, eu não posso trancar portas. Eu ainda não consigo fazer
quase nada sozinha, seja me vestir, cozinhar e etc. Então eu ainda estou bem dependente do auxílio de alguém para eu conseguir realizar coisas aqui básicas de dentro de casa. Nossa, que Comecei horror, a né? fazer fisioterapia para tentar voltar a andar, mas ainda não consigo sozinha e nem mais de alguns passos, porque eu sinto como se estivesse tentando andar contra uma correnteza ou dentro de uma areia movediça. Eu não estou conseguindo entender algumas texturas. Então, por exemplo, se você passa uma escova na minha perna, vai parecer que é um creme hidratante, algo assim. Ou quando você passa uma bolinha, a superfície elevada dela me dá uma sensação de ser um prego. Ou outras coisas que me dá a impressão de eu estar levando um choque ou algo do tipo. Então eu preciso fazer exercícios para reaprender, né, o meu cérebro entender novamente o que são essas texturas, mesmo que isso seja muito incômodo. Como também tenho tido muita tontura, parece que mesmo parada eu estou num barco, porque as coisas parecem para mim estarem constantemente dessa forma. Eu fico muito enjoado o tempo inteiro, principalmente quando eu tento olhar no meu periférico ou para trás, ou se tem uma troca de imagens muito rápida na minha frente. Tudo Também tô isso chocada. instiga mais ainda. Os detalhes são, tipo, muito apavorantes, né? Nossa, eu estou real chocada. E as coisas começam a aparecer para mim que eu tô caindo ou que eu tô girando absurdamente. Tudo isso me deixa mais nauseada, então eu acabo tendo realmente que fazer muitos exercícios também relacionados a isso. E aparentemente esses são os sintomas comuns da esclerose múltipla. Então, essa fraqueza muscular, a dificuldade de andar, ter esses espasmos, a sua perna ficar rígida do nada, assim como toda essa parte do sensorial, né? Você não entender texturas, não entender quando algo te toca e o visual mesmo, não conseguir olhar direito para os lados, para trás, ter estímulos visuais dá muito enjoo, dá muita náusea, tudo fica confuso, fora a fadiga, que é crônica, não passa com descanso, e o melhor é a falta de concentração, de memória, ou até mesmo, dependendo da área do cérebro que for afetada, pode provocar crises de ansiedade e depressão, que, por ironia, podem servir de gatilhos para um surto da própria doença. Existem também os casos que são mais graves. É claro que eu ia pesquisar, até porque o médico expressou uma preocupação por eu já ter tido 2 grandes surtos antes dos 30 anos, então eu queria pesquisar a possibilidade do que seria ali o meu futuro, né? E sim, pode acontecer uma paralisia parcial ou total de membros, né? Ficando aí presa numa cadeira de rodas, como também ter a perda da visão, pode ser de um olho, de 2, então fica a critério do meu corpo. Fora assim, pode acontecer também de você passar a ter dificuldades para engolir coisas, para falar, pode atacar o seu sistema respiratório, pode atacar a sua bexiga, o intestino, além de que a mente, né, podendo assim num caso talvez muito extremo, causar dificuldade de fala, de raciocínio e chegar talvez numa demência. Tá sendo bem assustador passar por tudo isso. A gente nunca pensa que vai ter alguma coisa grave dentro de nós. Quando eu recebi o diagnóstico de que eu tenho uma doença incurável, eu não sabia nem como reagir. Ainda mais que é uma doença que se ataca, né, perdendo funções cada vez mais do corpo. Já pensei como seria a minha vida se eu ficasse cadeirante, como eu ia me adaptar, como seria ter que contar com as pessoas para conseguir fazer as coisas baseado em algumas das minhas limitações.
Então eu comecei a realmente sentir que, sei lá, eu sou uma bomba relógio e tudo começou agora a me dar medo. E eu tinha uma rotina que era bem tóxica para mim mesma. Eu comia muito industrializado, eu dormia em horários extremamente variados, eu nunca queria parar de trabalhar. Eu aprendi que eu tenho que aguentar qualquer desafio que vem pela frente e dar tudo de si, mesmo que custe o meu bem-estar, porque não se tem muitas oportunidades na vida. Mas essa doença me obrigou a parar, a entender que eu não aguento tudo. E para prevenir novos surtos, eu tenho que agora regularmente me consultar com um neurologista para ver se não teve nenhuma alteração e também começar a tomar um remédio intravenoso que não vai curar, mas ela vai segurar para que não aconteçam novos surtos. Sei lá, eu sinto como se eu tivesse que agora ser uma nova pessoa, porque além dessas coisas, eu também preciso ter uma alimentação saudável, preciso ter um sono regular, além de que fazer exercícios físicos e o principal, que é não me estressar. O que é o mais preocupante para mim, sim, já que muitas coisas da vida a gente não tem como controlar. A forma que a gente se estressa às vezes com coisas que acontecem pelo mundo é muito natural. Então eu fico com bastante medo disso, já que o sentimento que me deixa é se tranque num quarto. Assim você não vai passar por nada, sabe? Não tem como saber. Pode estourar um cano agora aqui no teto e inundar minha casa, sabe? Mas eu vou tentar como der. Eu vou seguindo, tentando entender quem eu vou ser a partir de tudo isso, tentando me encontrar aí no meio desse caos. E, claro, eu quero continuar com o meu trabalho, mas eu tenho que respeitar os meus limites e, por enquanto, tá tudo muito mais difícil. Mas eu ainda tenho a minha lojinha que eu sempre sonhei em abrir e também o meu Apoia-se. Então, um passo de cada vez, né? É isso, gente. Obrigada por terem me escutado e muito obrigada pelas palavras de carinho que alguns enviam. É isso. Beijos e até mais. Gente, eu não sei nem o que dizer, viu? Real chocada com os detalhes da situação dela. Melhoras, né? Melhoras e que ela consiga fazer o tratamento certinho e melhorar a vida dela daqui pra frente.